Eu acho que a maioria voltou, né? De qualquer forma, já comecei a gravar. Então, o que a gente estava falando? Aonde que está a dificuldade de entender que caneta existe e que prosperidade financeira existe? É porque o nosso foco está no problema. Porque fazer com que nós foquemos no problema é o objetivo do ego, certo? E o vácuo quântico, ele é a perfeição absoluta da energia. Logo, nada negativo existe para o vácuo quântico. Aí quando a gente vê aqueles filmes, aqueles desenhos, né? Que Deus fica lá em cima, criando, uma alegria infinda, com aqueles anjos tocando harpas. É assim mesmo. O processo de criação cósmico, extraordinário, é pura alegria, amor e contentamento. É por isso que ele consegue criar tantas coisas. Como a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, com amor incondicional, com alegria, com pensamento, com sentimento, para que a gente junte tudo e dê informação eletromagnética para o átomo, que vai, por tendência, ele tende a assumir a forma daquilo que a gente quiser. É assim que funciona a criação cósmica, né? Então, quando a gente vai lá no Gênesis, na Bíblia, que diz que no princípio era o nada e o verbo fez-se carne. No princípio era o vácuo quântico e a informação fez a carne, que é a materialização, né? Então, o nosso problema está na questão da consciência, porque é a nossa consciência que vai dar a percepção e a informação para o campo eletromagnético. Então, quando a nossa consciência não está num grau de expansão segura o suficiente para ancorar esse conhecimento e levar ele para o dia a dia, a gente tem o foco no problema porque a gente não consegue fazer o que o livro, o segredo, o filme disse que é possível fazer, que é a lei da atração. Então, ficou claro como é que funciona? Alguém tem alguma dúvida? Alguém? Dúvida aqui? Não, né? Então, vamos lá. Eu tomei nota de algumas coisas do maior tratado de física quântica, que é a Bíblia, para referendar tudo isso que eu acabei de dizer. Então, quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado pelo diabo, durante os 40 dias que ele lá esteve, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem é Deus? Nós mesmos. Então, ele viverá de tudo o que sair da boca dele, ou seja, da informação que ele empregar no campo eletromagnético das coisas. Aí, não só de pão viverá o homem, não só das coisas materiais, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele pode sim alcançar um estágio em que tudo são flores. Basta ele conferir, ele imprimir, informar ao campo eletromagnético do átomo o que ele quer. Agora eu pergunto, uma pessoa que só pensa besteira, que está lá com a vibração a 50 Hz, vai conseguir imprimir que tipo de informação? Informação de baixa frequência. Como no universo tudo é frequência, sintonia, ressonância, essa sintonia de baixa densidade não vai conseguir criar uma realidade de alta densidade, de alta frequência, como é o caso de uma situação, de uma realidade completamente feliz. Por quê? Felicidade requer alegria. A pessoa está lá, absorta no mundo caótico, não desperta, hipnotizada, consumindo todo o lixo que a mídia despeja sobre ela. Ela pode até entender como funciona o mecanismo, mas ela não vai conseguir reproduzir. Então, você quer criar a sua realidade? Começa hoje, tirando um tempinho para fechar os olhos 5 minutos e esvaziar a mente, mesmo que não seja para pensar em nada, mas só pelo exercício, porque tudo é um hábito.
né? E está cientificamente comprovado que o cérebro humano precisa de 21 dias para estabelecer um novo hábito. Então, mas eu não consigo meditar, não consigo ficar em posição de lótus. Não precisa. Você pode meditar enquanto você está se deslocando no metrô. Dirigindo é mais complicado, tá, gente? Evite. Porque às vezes a situação é muito grande e tem muitas situações adversas no trânsito. Mas você está lá lavando uma louça, você está caminhando no parque, você está correndo, você está meditando. Não necessariamente você precisa daquela posição de lótus difícil, né? Porque hoje em dia a gente também tem problema de postura, porque cada um senta mais torto que o outro. Eu, inclusive, tenho enorme dificuldade. André, morre de rir, né, André? A gente fala que vai fazer papo de expansão da consciência, e pelo tanto que ela ri ali, gente, ela deve estar achando que é stand-up comedy, não é não, eu tô sentada. Então, qualquer momento é momento de você meditar. 5 minutinhos quando você deita para dormir, você respira fundo, fecha os olhos e deixa o pensamento vagar, sabe? Escolhe uma musiquinha, tem tantos aplicativos para celular, com tigelas tibetanas, com mantras, enfim. Você vai criando aos pouquinhos o costume e vai continuar estudando, vai continuar buscando, continuar participando do grupo, conversando com pessoas que tenham o mesmo pensamento e o mesmo querer que você, e vai experimentando aos pouquinhos. Então, tá difícil de fazer a BMW chegar, mas pensa que determinada pessoa vai te ligar. Pensa que vai acontecer uma coisa que você quer muito. Só que aí lembra do cara da agência do carro, lembra do garçom. Pensou, imprimiu a frequência, informou para o campo eletromagnético, esquece. Deixa o cara ir para a cozinha preparar seu pedido, deixa a fábrica entregar teu carro. Não vai ficar indo atrás, conferindo, porque isso empaca, isso invalida totalmente o processo de criação, ok? Além disso, Jesus disse para o diabo também no deserto: não tentarás o Senhor teu Deus. Quem é o diabo senão o ego? Quem é o Senhor teu Deus senão nós mesmos? Então, a informação já era que o ego jamais vai conseguir tirar do caminho aquele que está destinado a expandir a sua consciência. E aí, quando a gente se encontra aqui num domingo à noite, é coincidência? É acaso? Não. É a nossa missão. Nós preferimos estar aqui a estar em qualquer outro lugar, com qualquer outras pessoas, em qualquer outro tipo de balada, porque a gente sente que isso aqui está fazendo sentido para a gente. E aí, a partir do momento que a gente está sentindo isso, a gente está vibrando, a gente está aumentando a troca eletromagnética das informações, daquilo que está sendo conversado, daquilo que cada um está imaginando, daquilo que os mentores, eu superiores, tudo, é tudo um mix de energia funcionando ao mesmo tempo, né? Então, ego, não tentarás o Senhor Deus, que somos nós próprios. Nós temos voz ativa muito superior ao do ego. O que o ego tem em cima de nós são heranças até genéticas, porque é tantos anos de caos na humanidade que dificilmente a gente pensa da forma boa, mas existe solução. Ele disse também que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O culto é interno. O culto é meditação. O culto é você topar com um problema, com uma pessoa que te distratou e naquele momento você segurar a onda e você dar a outra cara para bater. Também é disso que fala essa outra analogia. Perdoar 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Porque é no exercício contínuo da mudança do hábito pelo hábito de frequência superior que nós vamos conseguir cada vez mais trazer iluminação interna, cada vez mais compreender como que a gente pega aquela teoria e traz aqui para dentro. Então, no primeiro momento a gente entende, a gente sente e a gente parte para realizar, correto?
Depois ele disse também: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aí agora eu quero abrir um parêntese, porque eu acho que esse é o verdadeiro motivo pelo qual hoje a gente tem a oportunidade de estar conversando, de participar do grupo, de nos conhecermos e de estarmos juntos nesse momento de transição planetária. Quando você consegue compreender o processo e sua mente, a sua consciência expande e você entra num processo de evolução constante, você tem a obrigação de trazer teu irmão para junto de você. Porque ninguém pode ficar para trás. Então, cada um de nós, a nossa própria maneira, nas nossas realidades, no nosso dia a dia, temos o compromisso extraordinário, eu diria, né? E o compromisso, assim, da melhor energia que existe de trazer mais pessoas para a luz do conhecimento. Da nossa maneira, como a gente puder, convidando para participar de um grupo, lendo um livro, dando um livro, batendo um papo, né? Essa é a grande missão que cada um de nós temos, especificamente nessa existência agora, que é vir após o Mestre para que ele nos faça pescadores de homens. Vamos pescar os irmãos que estão adormecidos, que estão hipnotizados, que estão no vale da ignorância. É isso que essa frase quer dizer. E aí ele disse também que bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão Deus. Quando você limpa a sua frequência energética de baixa densidade, você consegue entender que você é parte do todo, que o todo está em você, que você tem um poder ilimitado, porque você é aquele pedacinho da fotografia lá, do holograma do pescador. É um pedacinho do chapéu do pescador, mas na hora que você projeta, a imagem aparece inteira, porque somos feitos à imagem e semelhança do todo. Portanto, nós somos o próprio todo, né? Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus. Se você limpa a toxicidade que existe na sua mente, no seu pensamento, na sua realidade, evitando de assistir noticiário ruim, evitando de entrar em discussão, quando você opta por emitir uma frequência maior, você verá Deus, você se verá, né? Você conseguirá cada vez mais internalizar isso, e é isso que essa frase significa. Outra, que ele disse que aquele que os observar e ensinar, esse será grande nos reinos dos céus. Mais uma vez a missão. Se você começa a compreender a questão da expansão da consciência, você tem compromisso divino, né, de trazer mais pessoas para observar e ensinar. Essa que é a grande missão que a gente tem, né? Como que a gente pode contribuir, fazendo com que essa ideia se alastre, porque se a gente depender da mídia, se a gente depender dos que estão no poder, isso não vai acontecer. Tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao Pai que está em secreto. Perdão. Tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Entra no teu quarto, entra no teu interior, que depois que você fechar a porta, que depois que você bloquear toda a negatividade do externo, e se dirigir ao Pai que está em segredo. Quem é esse Pai? É a centelha, é você mesmo. O Pai que também vê tudo, que também vê no segredo, porque ele está a onipresença, a onipotência, a onisciência que a gente sempre escutou falar. Por que ela acontece? Cara, como é que esse cara sabe de tudo? Ele é você, ele está com você o tempo todo, ele pensa junto com você, ele realiza junto com você.
ele tem consciência ao mesmo tempo que você, então, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa, ele sabe, né? Então, ele te recompensará, justamente com essa questão da evolução, né, da iluminação. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também seu coração. Né? Então, à medida que você vai se lapidando internamente, pelo coração, você encontra verdadeiramente o tesouro. Aí você pode pedir a BMW, a casa, a mansão? Pode, claro. Você pode fazer o que você quiser. E não há mal nenhum. Porque quando você conseguir plasmar a mansão, o carro importado, tudo que você sempre quis, você vai ser tão bom de coração que você vai conseguir ter o que você quer e ainda assim trabalhar, colaborar para que os outros também possam ter. Então, não há mal nenhum em você querer ter as coisas materiais, tá? Buscai o seu reino. Tem algum microfone ligado aí, gente? Dá uma olhadinha aí. Diz aí, pronto. Buscai o seu reino em primeiro lugar, e tudo vos será acrescentado. Não vos inquieteis com o dia do amanhã. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Então, gente, foco no agora. O cara estava dizendo isso há 2000 anos atrás. Busca primeiro o seu reino, em primeiro lugar, e tudo vos será dado. Não vos aquietei com o dia do amanhã. O amanhã não importa, tem que importar com o que está aqui agora, né? Aí, numa das passagens que ele curou um leproso, tem uma fala de Jesus na Bíblia que é: quero, fica limpo. E o leproso se curou instantaneamente. O que ele quis foi, o que ele fez? Ele quis, com tanta vontade, com tanto amor incondicional, que ele era mestre nisso, tanto é que ele fazia milagres. Ele era tão absurdamente elevado em suas frequências, que tudo que ele queria acontecia. Então, quando ele disse, quero, fica limpo, ele curou o leproso imediatamente. Outra, chega um centurião para ele, isso está lá em Mateus. Se vocês procurarem, não lembro exatamente aonde, mas está lá. Chega um centurião para ele e pede a cura para o criado que está na casa dele. Aí Jesus diz, eu irei. Aí o centurião diz, não sou digno de que entrei em minha morada, mas manda com uma só palavra e o rapaz será salvo. E Jesus disse, nem mesmo em Israel achei fé como esta. E aí, quando o centurião disse isso, não sou digno de que entreis em minha morada. Qual era a morada? A casa dele onde o servo estava lá adoentado? Não, a morada interior dele. Porque ele, enquanto centurião romano consciente, ele sabia que ele tinha que obedecer a uma hierarquia, a um sistema, mas ainda assim ele tinha tanta fé, ele tinha tanto amor, ele acreditava que ele não disse, ele disse para Jesus, não precisa ir, eu não tenho, eu não sou digno de que tu entres em mim, mas eu vos peço para que salve o meu servo. E quando Jesus diz, eu irei, ele diz apenas para mandar com uma palavra e o rapaz será salvo, que é a informação para o campo eletromagnético do cara que está lá do outro lado. E aí você consegue curar uma pessoa que está lá na Europa? Consegue. Você só precisa de amor, você precisa acreditar, você precisa ter alegria para fazer isso. Você não duvida em hora nenhuma. E aí, aonde vai o seu pensamento, vai o seu coração. Bum, tá feito, tá curado. E aí, Jesus respondeu para o centurião, vai e seja feito conforme sua fé. E o servo se curou. O que foi que curou o servo? A fé do centurião, mesmo sabendo que ele não era digno de Jesus por toda a situação dele. Mas ele pediu pelo irmão com tanto amor, acreditando tanto, que ele se curou. E Jesus não saiu nem do lugar. Né? Então, tá indo tudo bem aí, gente? Alguma dúvida? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem,
vem o maligno e lhes arrebata o que foi semeado no coração. Ou seja, você está lá na inconsciência de que você é capaz de criar a sua realidade. Mas aí as coisas boas começam a acontecer com você e você fica feliz, né? Você semeia um monte de coisa boa no coração quando tudo está bem. Só que aí, como você ouviu a palavra, a teoria, mas você não compreendeu, você se negou a compreender, vem o maligno e arrebata o que foi plantado no seu coração. Quem é o maligno? É o ego. É o único. Porque é ele mais o resto do bando, né? Porque todas as pessoas que ainda estão buscando, né, a desconstrução do ego em graus diferentes, têm os seus egos associados por frequência, sintonia, ressonância, campo eletromagnético. Outra, não arranqueis o joio. Quando uma pessoa veio dizer que o joio estava tomando conta da plantação do trigo, né? E Jesus disse, não arranqueis o joio, deixe-o crescer com o trigo, para que ao arrancar o joio você não arranque também o trigo. Deixa-os crescer juntos, e na época da colheita, ajuntai primeiro o joio em feixes, para que seja queimado, e o trigo recolherei ao meu celeiro. Isso aqui é a grande verdade da transição planetária. Não extermine os que estão não despertos, os que estão hipnotizados. Deixe-os crescer com os que já têm consciência, deixe-os entrar em contato, porque esses que também não estão despertos são os que vão trazer os nossos testes. Se você está bem, está com uma frequência alta, você entendeu tudo, se nada difícil acontece para te testar, você vai estagnar. Então, se o universo ele é constante evolução, constante movimento, nós temos a convivência das pessoas de diversos níveis de frequência, justamente para que a gente consiga compreender aonde é que está a nossa oportunidade de crescimento, aonde é que está o nosso teste iniciático. Cada uma das frequências que a gente vai conseguindo ampliar, cada vez que a gente consegue acessar e expandir mais a consciência, é um processo iniciático. Nós terminamos uma faixa vibracional e iniciamos uma outra. Termina e inicia outra. E vai. Ou, se você regredir, você vai para baixo, né? E aí Jesus disse, ajuntai primeiro, na época da colheita, ajuntai primeiro o joio e queime-o. E depois eu recolho o trigo e levo para o meu celeiro. Ou seja, o celeiro de Jesus, o celeiro do Mestre, né? É justamente essa outra dimensão, que ele vai levar o trigo. O joio, ele vai ser arregimentado e encaminhado para uma outra realidade de frequência em ressonância com a qualidade do que foi emitido pelo joio. Ficou claro? Aí ele fala do grão de mostarda, que é a menor das sementes, e ainda assim torna-se uma grande árvore, né? Isso significa o quê? Quando você olha aquele grãozinho de mostarda minúsculo, você chega até a duvidar que ele é capaz de virar aquela árvore daquele tamanho. Então, da mesma forma, quando você acende a sua centelha, ela pode ser muito pequenininha. Gente, acredite, toda criação é perfeita. Por mais absurdo que seja o irmão, um assassino, um maluco, um político corrupto, um chefe de narcotráfico, não importa. A sementinha de mostarda está lá, ela só não foi desperta ainda. E talvez não seja nessa encarnação, na próxima, daqui umas 3, daqui umas 10 vidas, talvez ele precise de 1000 anos para voltar até que ele tenha o despertar da consciência dele. E o dia que esse despertar acontecer, no tempo dele, respeitando o livre-arbítrio dele, as condições, e aí as lutas internas para ele domar o ego, um dia ele vai virar árvore. Mas aí, cada um no seu tempo, né?
O importante é não duvidar de que é possível, né? Quando diz para mover montanhas. Se você verdadeiramente acredita, você é capaz de mover montanhas, né? E aí ele continua. Essa eu acho fantástica. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação. Onde é que a criação? Vácuo quântico. E aí ele diz, quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação. Ou seja, está tudo aqui, gente. Há milhares de anos está tudo aqui. A gente só precisa verdadeiramente abstrair a mente e olhar com outros olhos. Aí, nesse processo de busca de expansão da consciência, eu já tinha lido a Bíblia 2 outras vezes, né, na minha vida. Aí eu falei, cara, eu vou lá ler esse negócio. Quando você leia principalmente o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. Não precisa ler tudo. Releia aquilo ali com essa consciência. Fica tudo tão claro. Gente, ele fala até que João Batista volta como Elias, no corpo de uma outra mulher. Ele explica a reencarnação. Naquela época o cara estava falando isso. Mas aconteceu tudo que a gente já sabe, né? E aí, Pedro andou sobre as águas com Jesus, mas se assustou com o vento e teve medo. Aí ele começou a afundar. E Jesus disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, quando Pedro pediu que Jesus levasse ele com ele para caminhar sobre as águas, ele queria de verdade, ele acreditava no mestre. Aí ele começou a andar sobre as águas com Jesus. Ele se assustou com o vento forte, ele ficou com medo, começou a afundar. Homem de pouca fé. Duvidou, afundou. Aí você traduz isso para as coisas do dia a dia, tá aí porque que a gente consegue acreditar que existe uma caneta e não consegue acreditar que existe prosperidade financeira. Né? Mais uma. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Qual é a causa do mestre? Explicar a expansão da consciência para as pessoas. Se você perde a sua vida por essa causa, ou seja, você morre para um status anterior e renasce para o status de uma mente desperta, em franca expansão, quando você assume a sua cruz, ou seja, quando você tem autorresponsabilidade, a base do Ho'oponopono, tudo que acontece com você, se aconteceu com você, é porque você tem responsabilidade com aquilo ali. Gente, os caras vão derrubar a gente daqui 10 minutos de novo, tá acabando. Essa é fantástica, né? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue aos parâmetros anteriores, né? Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, pela causa da iluminação, da expansão, achá-la-á. E por fim, e todo aquele que tiver deixado casas, mães, pais, irmãos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais. É para abandonar a família? Não é para abandonar a família. É para abandonar o consciente coletivo negativo. É para abandonar o que os amigos, os parentes acham quando eles estiverem pensando numa frequência mais baixa. Não é porque pessoas que você conhece, pessoas que você ama, pensam que tudo isso é uma grande viagem da sua cabeça, que você tem que desistir do que você quer fazer. Abandona a ideia do outro. A ideia do outro é do outro. Se você tem alguma coisa dentro de você, fazendo você andar para poder ir lá, pesquisar, se interessar, expandir a sua consciência e verdadeiramente internalizar, silenciar-se dentro,
para curar de dentro para fora, aí sim você está no seu livre-arbítrio, no seu direito, na sua tendência de vida, que é você mesmo, com sua mente, com seu pensamento, com seu sentimento, informar eletromagneticamente a realidade que você quer. Depois que você conseguir mudar tudo isso, não raramente aqueles que estavam condenando o que você estava buscando vão começar a observar e se interessar pela sua mudança, não pelo que você está falando, mas pelo teu exemplo. Porque daí você passa a emitir tanta frequência mais alta que as pessoas sentem bem-estar quando estão perto de você. Acabou, gente. Era isso que eu tinha separado para a gente conversar hoje. No final das contas, já tem 1h30 que nós estamos aqui. E daqui 5 minutinhos a gente vai perder a conexão de novo. Então, vocês querem que a gente abra outro link para trocar as ideias? O que vocês querem fazer? Pode abrir os microfones aí, se vocês quiserem falar. Alguém quer falar? Levanta a mão. Alguém? Mariana Fontes, Rodrigo, Marli, eu não estou vendo. Cadê? Não? Tudo certo? Finalizamos por hoje. Oi, Fabi! Tudo bem? Peraí, Andréia tá... Consegui acompanhar um pouquinho. Quem tá falando? Peraí, quem tá falando? Fabiana. Oi, Fabi, e aí? Fabiana. Tudo bem? Consegui acompanhar um pouquinho. Peguei no bonde andando, mas com sinal ruim, que eu tô também de internet. Mas deu para pegar as 2 últimas vezes que você postou o link. Ah, que bacana. Então deu para você... Obrigada. Gente, era isso. Fez mais sentido agora? É legal. Todo mundo balançando a cabeça. É muito bom. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu fico extremamente grata. O Carlos está aqui, meu amigo. A gente está fazendo uma mentoria de coaching juntos. E essa semana a gente estudou muito, a gente fez muitas sessões lá que tinham a ver com os exercícios da mentoria. E eu estava falando para ele justamente sobre isso, né? A minha missão é usar a minha profissão para despertar as pessoas, né? Então, assim, isso está tão claro. E aí eu sei que Fabi trabalha com a terra, eu sei que Anderson trabalha com moda, cada um, né? Não sei os outros aí exatamente o que fazem, mas, gente, em todos os lugares, em qualquer profissão, tem gente adormecida. Então, se nós estamos aqui hoje tendo a grande oportunidade de conversarmos, vai cair o link, eu acho que eu vou abrir outro depois, tá, gente? Só para a gente bater um papinho mais, quem quiser. A nossa grande oportunidade é justamente deixar o mimimi de lado, sabe? Sair dessa zona de conforto, porque o universo não gosta de nada estagnado. Você pode até estar errando, mas ele quer que você vá lá e faça. Faça do seu jeito, pelo menos você vai aprender a não fazer mais daquele jeito, porque não deu certo. Mas não fique parado, né? Então, eu sei da Fabi aí, que trabalha com agronomia, né? O Carlos trabalha com a parte de indústria, executivo, o Anderson está na moda, tudo. Gente, em todo lugar tem gente precisando de gente. E aí, quanto mais a gente entender... Gente, é tão bom isso, quando a gente tem a oportunidade de conversar com a pessoa e você vê a pessoa que vai conversando com você, ela vai entortando a cabeça assim, fazendo aquela cara de cachorro que tá na canoa, que fica assim, sabe? Quando ela faz aquela cara que ela entorta a cabeça assim e demora para te responder, acendeu a centelha, acendeu a faísca, fez sentido. Aí já fez bum. No que fez bum, não volta mais para o que estava antes. Sabe? Isso é uma sensação formidável. E é isso que a gente tem que fazer, para a gente conseguir verdadeiramente mudar a nossa realidade, para a gente conseguir verdadeiramente emanar alegria, amor, a gente tem que compartilhar com o outro. Se não for dessa forma, não vai chegar. A gente sempre vai achar que a gente vai ter a presunção que a gente está fazendo, mas na verdade a gente continua se achando melhor que o outro, né? E nesse compartilhar, nessa energia, nessa
nesse emaranhado, nessa teia, né, eletromagnética, a gente fala muito dessa teia lá no grupo, quando a gente consegue, sabe, compartilhar isso, o que você manda é o que você recebe, né? Quando você emana gratidão, amor, conhecimento, tranquilidade, alegria, cara, é tudo que volta para você. Aí, quando volta para você, você tem mais energia, frequência mais alta, para você conseguir trilhar, fazer coisas diferentes e cada vez mais ir recolhendo evidências positivas de que você está no caminho certo. Né? Então, é isso que eu espero verdadeiramente que a gente possa fazer juntos. Né? Eu fico extremamente feliz assim, de ter essa oportunidade de estar com vocês. Não me incomodo de estar aqui no domingo à noite de jeito nenhum. Eu sequer penso que existe outra coisa lá fora, porque o meu negócio é estar aqui com vocês. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade. E que essa luz infinita, né, de infinita bondade, infinitas possibilidades, possa cada vez mais abastecer cada um de vocês. A partir de agora, desse momento em que a gente estava aqui, né, reunidos, imagina quantos mais que a gente não consegue enxergar estavam reunidos também, né? Porque a multidimensionalidade não desperdiça nada. A espiritualidade não desperdiça nada. Então, nossos mentores certamente trouxeram tantos outros irmãos aí que precisavam dessa energia, desse encontro, desse grupo. E é isso. É você descobrir não qual é a sua missão, como a gente até conversou sobre isso no grupo, que eu estou numa profissão que não me realiza, mas missão não é profissão. A profissão tem a ver com vocação, o que você faz bem, o que você gosta de fazer. Se você está num lugar fazendo uma coisa que você não gosta muito, que você não tem boas habilidades e tudo, você não sente a vontade, ok, mas isso é vocação, não é a sua missão. A sua missão é o que você sente dentro e o que você tem vontade de compartilhar. E aí não importa se você é aeromoça, cozinheiro, frentista, empresário, não importa. Ou se você é um guru que está lá há 20 anos sentado, isolado, numa cama de prego, não importa. Ele está na missão dele. Porque ainda que você esteja num quarto isolado, o seu pensamento vai aonde o seu coração mandar. Né? Então você é capaz de impactar o mundo inteiro, aonde você estiver. Nos 5 minutinhos que você pare para fazer reflexão, se você mentalizar, vibrar com amor, você é capaz de curar do outro lado do mundo. Então, eu acho que é esse que é o grande barato da gente poder falar disso, não chamada de louca, de surtada, nem alguém dizendo que tá over, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Já falei pra caramba já. Rodrigo diz que sempre faz sentido, gratidão, sei que estou no caminho de achar a minha missão. A missão já está aí, Rodrigo, é só quando você eliminar um pouquinho mais dessas toxinas do ego, cada vez mais ela vai ficar clara para você, mas ela já está aí já. Você internamente, inconscientemente, ou ainda que não totalmente consciente, você já sabe exatamente qual é a sua missão. A sua missão é ser um ser divino.